Não salte, disse um pai solteiro com dificuldades puxando a rapariga da ponte. Ela acabou por ser filha de um milionário. A chuva chicoteava lateralmente sobre a ponte do Brooklyn, levada por um vento que uivava como uma criatura ferida. Os candeeiros da rua cintilavam esbatidos pelo nevoeiro. A meia-noite tinha afogado a cidade em sombras cinzento-prateadas. Liam Carter apertou o aperto na pequena figura embrulhada nos seus braços. Emma, a sua filha de 2 anos, estava aninhada contra o seu peito profundamente adormecida, protegida sob a única coisa seca que possuía o seu casaco bem enrolado à volta dela. A sua própria camisa estava colada à pele encharcada e gelada. Ele arrastou-se pela chuva torrencial com a cabeça baixa contra o vento. O seu turno tinha terminado tarde novamente. Mais uma longa caminhada para casa. Mais uma noite a lutar para se manter à tona. Então ele viu-a. A princípio, apenas um borrão na extremidade mais distante da ponte, uma forma contra a tempestade. Uma mulher de pé no corrimão exterior descalça com os braços ligeiramente estendidos, o vestido colado ao corpo como a pele de um fantasma. O seu pulso acelerou. Ela ia saltar. Liam começou a correr com o peso de Emma a balançar contra as suas costelas. "Ei!" gritou ele, a sua voz levada pelo vento. "Não espera." A rapariga virou a cabeça no momento em que o seu pé escorregou. Ela caiu para a frente. Liam arremessou-se. A sua mão agarrou o pulso dela mesmo a tempo. O impulso puxou-o para a frente. O joelho dele bateu com um estalo horrível no corrimão de ferro, e ele quase perdeu o aperto. Emma chorou sacudida e assustada. Liam torceu-se protegendo-a novamente enquanto lutava para se segurar. A rapariga gritou pendurada sobre o rio revolto lá embaixo, o outro braço a agitar-se, o cabelo chicoteado em volta do rosto, o vestido encharcado colado como gelo. Liam cerrou os dentes, a chuva cegando-o. Os seus dedos escorregaram ligeiramente, a pele dela estava escorregadia, a chuva implacável. "Não a largues", gritou ele, e ela chorou. "Não consigo. O teu aperto, eu seguro-te", disse ele, a respiração ofegante, a voz tremendo de esforço. "Apenas não te mexas." Ela começou a lutar em pânico, chutando instintivamente. Cada movimento sacudia o braço dela, afrouxava o seu aperto. "Para", Liam ofegou. "Estás a escorregar. Eu não queria isto. Não foi de propósito", soluçou ela. "Está tudo bem, eu seguro-te. Por favor, não lutes contra mim." Os seus braços ardiam. Os seus joelhos doíam. A água da chuva escorria pelo seu rosto para os seus olhos, a sua boca. Ele não conseguia respirar. "Ouve-me", disse ele, a voz falhando de fadiga. "Não tens de fazer isto. Não tens de acabar com tudo aqui." A mão dela começou a escorregar na sua. "Não, não", sibilou ele. "Ainda não, por favor." Ele arriscou tudo, apertou o aperto em Emma com um braço e com o outro puxou a rapariga para cima 1 centímetro, depois outro. Ela escorregou novamente e gritou, soluçou. "Continua a tentar", implorou ele. "Não pares, não desistas. Não sabes o que perdi." Sufocou ela. "Não tenho ninguém, cansada de fingir." "Eu conheço a dor", disse Liam, a voz tensa. "Conheço a sensação de estar vazio. Vivi isso todos os dias." A mão dela tremia quase livre na sua. "Perdi a minha mulher", disse ele. "Vi-a morrer. Segurei o nosso bebê num braço e vi o meu mundo arder com o outro." A rapariga ficou imóvel. "Não pensei que conseguiria continuar", ele ofegou. "Mas tinha esta menina aqui." Ele moveu Emma apenas o suficiente para a mulher ver o rostinho pequeno e assustado a olhá-la de volta. "Ela deu-me uma razão", sussurrou Liam. "Talvez tu ainda não tenhas uma, mas vais ter." "Não consigo sentir o meu braço", soluçou ela. "Estás quase lá", gemeu ele. "Só mais um pouco, por favor." Com uma última explosão de força, Liam pousou Emma na passadeira molhada. A criança chorou, mas não se moveu. Liam então agarrou a rapariga com as 2 mãos e puxou gemendo, ofegando, rezando. O pé dela prendeu-se no corrimão.
Liam agarrou a cintura dela e puxou. Ela desabou nos seus braços, tremendo violentamente, os seus soluços levados pelo vento. Ele envolveu-a nos seus braços, puxou-a para perto, o corpo inteiro tremendo de esforço. Emma engatinhou para o colo dele, molhada e confusa. Os três sentaram-se ali encolhidos sob a tempestade. A rapariga chorou no peito dele, quebrada e sem fôlego. "Tu salvaste-me", sussurrou ela. "Eu apenas te lembrei", disse Liam suavemente, a voz rouca, "que ainda vale a pena seres salva." Sentaram-se assim por um longo momento, três almas encharcadas e sem fôlego sob o rugido da chuva, corações ainda a bater. Finalmente Liam recuou e olhou para ela. "Não podemos ficar aqui", disse ele gentilmente. "Vamos aquecer-te." Ela assentiu, incapaz de falar, e juntos lentamente levantaram-se e afastaram-se da borda. A chuva tinha diminuído para uma garoa suave quando Liam e Aurora chegaram ao abrigo de autocarro coberto no fim da ponte. Ele acomodou-a no banco, tirou o seu casaco encharcado e envolveu-o nos ombros trêmulos dela. Emma mexeu-se nos seus braços, mas continuou a dormir quente e seca contra o seu peito. Aurora não falou. Agarrou o casaco com força, os olhos baixos, o cabelo molhado colado às bochechas. Liam não a pressionou. Ele ficou por perto, embalando Emma suavemente, a olhar para as luzes desfocadas da cidade. Os seus pensamentos divagaram sem serem convidados para o incêndio. 1 ano antes, as sirenes uivavam. O fumo enegrecia o céu. Chamas sangravam das janelas de um apartamento no Brooklyn. Liam correu em direção ao edifício com o coração na garganta. "Liam." A voz dela, a voz de Sarah. Ela tinha ligado minutos antes, sentiu cheiro a fumo, disse que ia pegar na Emma ainda bebê e dirigir-se para a escadaria. Depois, o silêncio. Liam rasgou os corredores, engasgando-se com o fumo, gritando o nome dela, mas o terceiro andar já tinha desabado. O fogo alastrava furiosamente entre ele e o apartamento deles. "Liam, sai. Vai desabar." Alguém gritou pelo rádio, mas ele não se moveu. Gritou o nome dela até que o arrastaram para fora. Ela nunca chegou à porta. O legista disse: "Inalação de fumo." Rápido, silencioso. Mas nada naquilo tinha parecido silencioso. Durante semanas ele não conseguia olhar para Emma sem desabar. Ele deixou o corpo de bombeiros, doou as suas medalhas, mudou-se para um lar mais modesto, aceitou qualquer emprego que conseguia: construção, zeladoria, entregas apenas para os manter a viver, mas a culpa nunca o deixou. Agora, olhando para a rapariga no seu casaco agarrada a ele como um colete salva-vidas, ele viu aquele mesmo peso oco nos olhos dela. O silêncio pairou entre eles, quebrado apenas pelo vento e pelo ocasional assobio dos carros a passar. Então, suavemente, Aurora falou: "A minha mãe morreu num acidente de carro quando eu tinha 16 anos. Liam virou-se ligeiramente para ela. "Ela era tudo para mim. Costumávamos caminhar nesta ponte. Ela adorava a vista. Dizia que era curador ficar entre dois lugares." Ela deu um sorriso amargo. "Depois que ela morreu, o meu pai fechou-se e enterrou-se no trabalho frio mecânico. Quando fiz 18 anos, ele matriculou-me numa escola de negócios sem perguntar. Disse que eu tinha de assumir o legado." Liam permaneceu em silêncio, deixando-a falar. "Eu odeio negócios", disse ela. "Eu queria pintar. A minha mãe costumava dizer que eu tinha cores na alma, mas ele chamava a isso inútil. Dizia que o amor era fraqueza, os sonhos distrações." A sua voz tremeu. "No mês passado ele disse-me que eu ia casar com o Derek, o filho do parceiro dele, para fortalecer a aliança. Tenho 19 anos e ele está a casar-me como uma jogada de xadrez." Ela secou o rosto com a manga do casaco de Liam. A chuva tornava impossível distinguir o que eram lágrimas e o que não era. Eu lutei e disse-lhe que não podia. Ele disse: "Ótimo, vai embora e perdes tudo. O dinheiro, o nome, a casa, tudo se foi." Ela levantou os olhos crus. "Então eu corri, pensei em clarear a cabeça, acabei na ponte. Só conseguia pensar em como a minha mãe adorava aquilo e o quanto eu odiava a vida para a qual estava a ser forçada." Liam finalmente sentou-se ao lado dela. "Sinto muito", disse ele.
Ela olhou de lado. Nem me conheces. Não preciso, respondeu ele. Dor é dor. Não se importa com a origem, não se importa se estás a usar roupas de segunda mão ou botas de grife. Ainda corta da mesma forma. Ela soltou um suspiro trêmulo, parte soluço, parte riso. As pessoas continuam a dizer-me que tenho sorte. Tens tudo, Aurora. Mas não me sinto com sorte, sinto-me invisível. Liam olhou para Emma agora, a ressonar suavemente no seu colo. Não estás invisível, disse ele gentilmente. Estás aqui agora viva. Isso conta. Aurora piscou rapidamente, segurando outra onda de emoção. Tu salvaste-me esta noite, sussurrou ela. Liam abanou a cabeça. Não, disse ele suavemente. Tu salvaste-te a ti mesma. Eu apenas te lembrei que ainda é possível. Sentaram-se em silêncio novamente, os seus fardos entre eles, como nevoeiro denso pesado, mas a começar a dissipar-se. Pela primeira vez em muito tempo, nenhum deles se sentiu completamente sozinho. A chuva tinha se tornado gelada quando Liam chamou um velho táxi e deu ao motorista um endereço do outro lado da cidade. Ele não levou Aurora de volta para o seu apartamento. Era demasiado apertado, demasiado úmido, demasiado cheio de tinta a descascar e vergonha silenciosa. Em vez disso, pediu um favor a um velho amigo, um paramédico reformado chamado Joe, que tinha um pequeno quarto de hóspedes e um coração aberto. Joe cumprimentou-os com as sobrancelhas levantadas, mas sem perguntas. Liam simplesmente disse que ela precisava de um lugar seguro para a noite e isso foi o suficiente. Joe levou-os para dentro, onde o aquecimento zumbia baixo e constante, e deu-lhes uma toalha seca num espaço perto do radiador. Aurora sentou-se na beira do sofá, ainda embrulhada no casaco de Liam. O seu vestido molhado colava-se à pele, e o seu cabelo, embora a começar a secar, ainda pingava nos seus ombros. Emma, agora bem acordada, cambaleou para perto e estendeu a mão para a de Aurora sem hesitação. Frio? Perguntou a menina com uma preocupação muito além da sua idade. Aurora piscou surpresa. Um pouco, admitiu ela. Emma estendeu a mão e puxou a toalha dos seus próprios ombros, segurando-a junto ao peito de Aurora. Isto vai ajudar, disse ela. A sério? Aurora riu, um som pequeno e rouco que de alguma forma parecia mais genuíno do que qualquer coisa que ela tinha sentido em semanas. Ela pegou na toalha gentilmente e envolveu-se à sua volta. Obrigada, querida. Liam observava-as em silêncio, os corações apertando. Ele desapareceu na pequena cozinha, remexendo nos armários de Joe. Encontrou um bule lascado, um saco de chá de camomila meio usado e 2 canecas desemparelhadas. Não era muito, mas era quente. Ele trouxe-o alguns minutos depois, colocando as canecas na mesa de centro. Gostaria que fosse algo mais chique, disse ele envergonhado. Aurora olhou para ele. É perfeito. Ela pegou na caneca com as 2 mãos e segurou-a perto, deixando o vapor subir sobre o seu rosto. Do outro lado da sala, Emma engatinhou para uma pilha de cobertores velhos e voltou a adormecer com o polegar na boca. Liam afundou-se na poltrona gasta ao lado dela, a camisa ainda molhada e colada ao peito. Não fez menção de reaver o seu casaco. Estás a congelar, disse Aurora suavemente. Devias ir buscar o teu casaco de volta. Está tudo bem, respondeu ele. Tu precisas dele mais do que eu. Ela hesitou. É o teu único casaco, não é? Talvez para um casaco seja preciso coragem. Liam encolheu os ombros, os olhos fixos na filha adormecida. Porque alguém me ajudou uma vez. Depois da Sarah morrer, eu não fazia ideia de como continuar. Estava a segurar um bebê e a afogar-me na dor. O Joe, este tipo que é dono da casa, aparecia todos os dias. Ele trazia comida, mudava fraldas, sentava-se comigo quando eu não conseguia falar. Aurora ouviu em silêncio. Não tenho muito, continuou Liam. Mas sei o que é sentir que se está à beira do abismo. E sei o que significa quando alguém estende a mão mesmo por um momento. Ela olhou para ele realmente.
Olhou para ele, para as linhas no seu rosto, as olheiras escuras, sob os olhos a forma como as suas mãos estavam calejadas e rachadas pelo trabalho duro. E, no entanto, ele tinha lhe dado tudo o que tinha naquela noite sem pedir nada em troca. Eu pensava que o amor significava ser necessário, disse ela depois de uma longa pausa. Mas o meu pai, ele só precisa de mim quando sou útil, quando sou um recurso. Liam abanou a cabeça suavemente. O amor não é sobre utilidade. É sobre presença, sobre permanecer mesmo quando é difícil, especialmente nessa altura. Os olhos de Aurora encheram-se novamente, mas desta vez não de dor, algo mais. Gratidão, talvez até esperança. Ela olhou para Emma, que ressonava suavemente de lado. Tu também, sussurrou ela. Sentes-te como a família que eu nunca tive. Liam não sabia o que dizer, então apenas assentiu, o peso das palavras dela afundando-se profundamente. Pela primeira vez em muito tempo, Aurora sentiu o calor de algo real. Não perfeição, não riqueza, não aparências, apenas uma bondade tranquila e altruísta no meio de uma tempestade. E naquela noite ela não sonhou em cair. Sonhou em recomeçar. O sol estava a começar a nascer quando Liam se mexeu no sofá gasto. Uma dor surda latejava atrás dos seus olhos da noite sem dormir. Emma, enrolada ao lado dele num ninho de cobertores, ainda dormia profundamente. A casa estava em silêncio. Ele olhou em volta do pequeno quarto. Aurora tinha partido. Tudo o que restava era uma toalha cuidadosamente dobrada na mesa de centro e um pedaço de papel pautado pesado pela chávena de chá vazia. Obrigada por não me teres largado, por me teres lembrado que ainda importo. Eu precisava de me sentir humana novamente. Vou ficar bem agora. Liam olhou para o bilhete por muito tempo. Algo não dito apertava o seu peito. Ele nunca soube o apelido, dela nunca teve um número. Ela tinha entrado na sua vida como uma tempestade e saído como a névoa da manhã, desvanecendo-se sem deixar rasto. Durante semanas ele pensou nela, perguntou-se se ela ficaria realmente bem. Perguntou-se se ela tinha encontrado o caminho de volta para a segurança ou se ele apenas tinha atrasado algo inevitável. Mas o tempo avançou. Ele também. Os meses de inverno foram brutais. O trabalho era escasso. Liam aceitava todos os turnos que conseguia limpando caves, reparando paredes de gesso, transportando caixotes em armazéns frigoríficos. As suas mãos sangravam frequentemente. As suas costas doíam constantemente. Mas ele continuou por causa de Emma. Sempre por causa de Emma. Então, uma tarde numa fria manhã de fevereiro, tudo mudou. Era suposto ser um turno de rotina, apenas mais um dia no estaleiro de construção no centro do Brooklyn. Algumas horas depois, Liam estava no segundo nível de andaimes, a ajudar a ancorar uma viga de aço quando um parafuso enferrujado cedeu. Mal teve tempo de gritar antes que a estrutura metálica desmoronasse sob ele. A queda foi curta, mas brutal. Quando ele acordou, o mundo era branco. Monitores a apitar o ar antisséptico do Hospital Dor como fogo a percorrer o seu lado. Ele gemeu, mexendo-se ligeiramente, e uma pontada aguda nas costelas avisou-o para ficar quieto. A enfermeira disse que ele tinha 4 costelas partidas, um pulso fraturado e uma concussão. Teve sorte de estar vivo. Emma tinha sido levada temporariamente por Joe. Liam ficou lá por dias, entrando e saindo do sono, rodeado por paredes estéreis e vozes anônimas, até que um dia uma nova voz pronunciou o seu nome. Liam virou a cabeça lentamente em direção à porta. Uma mulher estava ali, alta, elegante, com o cabelo loiro puxado para trás numa trança suave. Ela usava um longo casaco creme e nas mãos tinha um buquê de hortênsias azul claras. Demorou um momento a reconhecê-la, mas quando o fez, a sua respiração ficou presa na garganta. Oi. Ela sorriu nervosa, mas radiante. Olá. Ele tentou sentar-se, mas estremeceu imediatamente. Eu pensei que nunca mais te veria. Eu sei, disse ela gentilmente, caminhando em direção à cama. Lamento ter partido assim. Precisava de tempo e espaço. Não estava pronta então. Liam observava-a, os olhos a perscrutar. Ela colocou as flores num pequeno vaso na mesa de cabeceira e sentou-se cuidadosamente ao lado dele.
Tenho seguido as notícias discretamente, disse ela. Vi o teu nome num artigo online. O acidente à queda. Vim assim que pude. Liam piscou. Como é que tu... Aurora respirou fundo. Há algo que não te disse naquela noite, começou ela. O meu nome completo é Aurora Whitmore. O meu pai é Harold Whitmore, o magnata imobiliário. Liam piscou novamente sem ter a certeza se tinha ouvido bem. Aurora assentiu lentamente. Sim, esse Whitmore, o Whitmore dos arranha-céus, o que viaja de jato da lista da Forbes, não é propriamente um pai Whitmore. Liam ficou sem palavras. Cresci num mundo onde a imagem era tudo, continuou ela. E quando desabei, ninguém notou até tu o fazeres. Tu com nada além de um bebê nos braços e a bondade de me puxares de volta da beira do abismo. Ela inclinou-se mais perto, a voz firme. Nunca esqueci aquela noite, Liam, nem por um segundo. Tu salvaste-me. Agora é a minha vez. A garganta dele estava apertada. Não precisas. Eu quero. Ela interrompeu gentilmente. Deixa-me ajudar. Deixa-me estar aqui. Liam exalou lentamente sobrecarregado. Por que eu? Aurora sorriu suavemente. Porque quando eu não tinha nada para dar, tu deste-me tudo. E porque nunca me senti tão vista como naquela noite na chuva. A sala ficou em silêncio, mas este silêncio estava cheio de emoção de memória de algo a começar novamente. E pela primeira vez desde a queda, Liam sorriu. Os dias após a alta de Liam do hospital estabeleceram um ritmo tranquilo, manhãs lentas, curtas caminhadas e o cheiro da cura. Aurora vinha muitas vezes sempre com um sorriso caloroso, compras ou algo pequeno para Emma. Às vezes trazia material de arte. Outras vezes, sopa feita a partir de uma receita que ela tinha pedido para aprender ao cozinheiro da sua casa de infância. Mas mais do que o que ela trazia, era a forma como ela ficava. Paciente e presente, nunca tentando preencher o silêncio. Emma adorava-a. Ela subia para o colo de Aurora com livros, pedia para trançar o cabelo. Dela insistia para que ela ficasse para o jantar mesmo quando era apenas sobras. Liam observava tudo isso com um coração cauteloso. Eles faziam caminhadas pelo parque. Liam movendo-se lentamente com as costelas a curar, enquanto Aurora empurrava o carrinho de Emma. A primavera invadia a cidade, luz suave, folhas novas, esperança no ar. Uma tarde, debaixo de uma cerejeira em botão, Aurora perguntou: Já pensaste em recomeçar? Liam olhou para suas mãos cicatrizadas. Todos os dias. Mas é difícil quando ainda carregas tanto do passado. Ela assentiu. Sim, eu sei. Como seria a tua versão de recomeçar? Perguntou ele. Ela hesitou. Um pequeno estúdio de arte. Nada chique. Apenas espaço, cor e pessoas tranquilas que sentem demais. Ele sorriu. Parece perfeito. E tu? Ele pensou. Um quintal com relva. Emma a correr descalça. Talvez alguém para partilhar. Os olhos deles encontraram-se por um momento. Tudo parou. Aurora desviou o olhar sorrindo suavemente. Isso parece algo que vale a pena construir. Com o tempo, ela começou a ver o mundo de Liam em detalhes mais finos. A forma como ele enfaixava os joelhos ralados de Emma. A forma como ele relia o livro favorito dela, não importava o quão cansado estivesse. Como ele controlava cada dólar para os manter a viver. Ele nunca pediu ajuda. Nem uma vez. Um dia a Aurora soube que a conta do hospital tinha chegado. Alta mesmo depois do seguro. Em silêncio, sem uma palavra, ela pagou-a. Semanas depois, ela encontrou um envelope escondido debaixo do seu bloco de esboços. Dentro, $45 em notas amarrotadas e um bilhete para o hospital. Pagarei o resto. Prometo, prometo. L. Na semana seguinte, outro envelope. $60. Depois 20. Depois 35. Pequenas quantias, às vezes moedas, mas sempre algo. Ela nunca disse uma palavra, apenas chorou silenciosamente no dia em que percebeu o que ele estava a fazer. Não era o dinheiro, era a mensagem: nunca me aproveitarei da sua bondade. Ele estava a dar-lhe tudo o que tinha, um envelope de cada vez.
Uma noite, Emma estava deitada ao lado de Aurora no chão desenhando figuras desajeitadas. Ela ergueu a sua obra-prima. Olha, Aurora, és tu. Este é o papá. E eu? Aurora sorriu. Quem somos nós? Uma família. Emma chilreou. Tu és a minha nova mamã, agora certo. A sala congelou. Liam levantou-se da mesa com os olhos arregalados. A respiração de Aurora parou. Os seus olhos encheram-se de lágrimas. Ela estendeu a mão, acariciou gentilmente o cabelo de Emma. Essa é a coisa mais bonita que alguém já me disse, sussurrou ela. Emma abraçou-a e continuou a desenhar. Aurora levantou-se lentamente caminhando para a cozinha, o coração a acelerar, as mãos tremiam. Liam seguiu-a. Eu não queria que isso acontecesse, disse ele gentilmente. Ela é apenas uma criança, Aurora respondeu a voz embargada. Mas Liam, nunca me senti tão eu mesma como aqui, com ela contigo. Ele aproximou-se. Eu também não. Eles ficaram na pequena cozinha rodeados por pratos desemparelhados e o cheiro de guisado. E, no entanto, algo não dito floresceu. Verdadeiro real. Pela primeira vez desde a Ponte Aurora não se sentiu perdida. Sentiu que pertencia. A história rebentou numa quinta-feira de manhã. Eris Aurora Whitmore, encontrada a viver com pai solteiro no Brooklyn. A manchete apareceu em tabloides, blogs de fofocas e redes sociais. Os paparazzi invadiram o pequeno edifício onde Liam e Emma viviam. Flashes de câmaras iluminavam as suas janelas. Vozes gritavam pelo corredor. Perguntas voavam como punhais. Isto é uma relação verdadeira. Senhorita Whitmore está a financiar o estilo de vida deste homem. Isto é a sua rebelião contra o seu pai. Liam puxou a cortina e trancou a porta. Aurora ficou imóvel na cozinha a olhar para o seu telemóvel, as mãos a tremer. O nome do pai dela acendia o ecrã repetidamente. Então veio a batida. Ela abriu a porta para encontrar dois homens bem vestidos, a equipa de segurança do pai dela. Precisa de vir conosco, disse um deles. O Sr. Whitmore exige o seu regresso. Liam deu um passo em frente. Ela não é prisioneira. O homem ignorou-o. Senhorita Whitmore, se recusar, o Sr. Whitmore será forçado a tomar medidas legais. Aurora hesitou, depois virou-se para Liam, os olhos pesados de desculpa. Vou resolver isto, sussurrou ela. Só preciso de tempo. E então ela foi embora. Em poucas horas, o nome de Liam foi arrastado pela lama. Programas de entrevistas questionavam os seus motivos. Artigos apareceram online, citando fontes que alegavam que Liam tinha um padrão de se aproximar de mulheres ricas. Um blog acusou-o de abandonar o seu posto durante o incêndio que matou a sua mulher. Outro aludiu a problemas de raiva e a uma paternidade questionável. Eram tudo mentiras, mas o dano era real. Ofertas de emprego desapareceram, empreiteiros pararam de ligar, vizinhos sussurravam. Emma, confusa com a mudança, perguntou por que Aurora não voltava. Liam não tinha uma resposta que fizesse sentido para uma criança. Enquanto isso, Aurora encontrava-se de volta à penthouse do seu pai, 25 andares acima da cidade, mas sentia-se como uma prisão. O seu telemóvel foi-lhe retirado, o seu acesso à internet restrito. O pai dela chamava a isso proteção. Tens alguma ideia do que fizeste a esta família? Harold Whitmore fumegou passeando pelo chão de mármore. Tu envergonhaste-nos, colocaste-te em risco. Eu não sou o teu ativo, Aurora retorquiu. Tu não me controlas. Ele bateu um copo na bancada. Aquele homem está a usar-te, nem o conheces. Conheço o tipo dele, pobre e oportunista. Um homem que deixaria a filha viver na miséria se isso significasse tirar proveito da simpatia. Ah, ele é mais pai do que tu alguma vez foste, gritou ela. O rosto do pai dela congelou. Estás de castigo, disse ele friamente, até novo aviso. O antigo quarto de Aurora estava trancado por fora. O seu mundo encolheu para 4 paredes e uma janela estreita, mas o seu fogo tinha sido aceso e não se apagaria. 3 noites depois, a chuva voltou a cair na cidade.
Às 3:12 da manhã, uma figura esgueirou-se pela escadaria de emergência da Penthouse Whitmore. Aurora, vestida com um hoodie e jeans carregando apenas uma mochila, passou pela segurança e desapareceu na noite. O seu cabelo estava úmido. O seu coração batia forte, mas a sua determinação era inabalável. Liam estava a dormir numa cadeira. Emma adormecida no seu colo quando ouviu a batida. Abriu a porta com cautela. Lá estava ela encharcada, sem fôlego, com os olhos brilhantes de desafio. Aurora, sussurrou ele. Se ainda me quiseres, disse ela, estou aqui. E se tiver de desistir de tudo o que tenho para viver uma vida real, uma com verdade, amor e escolhas, falo-ei. Ele olhou para ela atordoado. Afastei-me do dinheiro, disse ela, do nome da família da segurança, mas recusei-me a afastar-me de ti. Liam não disse nada. Simplesmente deu um passo para o lado. Aurora entrou, largou a mochila e, sem mais uma palavra, envolveu os braços à volta dele e de Emma. A menina mexeu-se e murmurou sonolenta. Voltaste. Aurora beijou a sua testa. Voltei. E naquele pequeno apartamento desarrumado no meio da tempestade do mundo exterior, uma tempestade mais calma finalmente se instalou. Estavam juntos novamente. Não ricos, não seguros, não certos, mas reais. E isso era o suficiente. Na manhã em que Aurora entrou no escritório de advocacia do seu pai. Ela não usava um casaco de grife nem saltos caros. Usava jeans, uma t-shirt preta e sem maquilhagem. O seu cabelo estava preso numa trança simples. Os advogados olharam para ela com uma confusão rígida. Harold Whitmore estava sentado à cabeceira da longa mesa com os olhos semicerrados. Estou aqui para assinar, disse Aurora calmamente. Assinar o que exatamente? Perguntou o pai dela em tom gélido. Os papéis, respondeu ela, para renunciar ao fundo fiduciário Whitmore, a herança às ações da família, a tudo isso. A sala ficou em silêncio. Não quero o seu dinheiro, disse ela, nem o seu nome. O pai dela levantou-se abruptamente. Não seja ridícula. Estás zangada, não estás a pensar com clareza. Estou a pensar mais claramente do que nunca, Aurora interrompeu firme. Quero uma vida que construa com as minhas próprias mãos, não uma construída sob controle e condições. Ele olhou para ela, o peito a subir e a descer. Sais desta sala, disse ele. Vais-te embora de tudo. Aurora sustentou o olhar dele. Não, pai, disse ela suavemente. Estou a caminhar em direção a algo real. Ela assinou os papéis e saiu. Nas semanas que se seguiram, Aurora encontrou trabalho num pequeno café, perto de Williamsburg, aprendendo a fazer lattes, limpar chãos e lidar com clientes difíceis com um sorriso. Ela usava um avental em vez de pérolas, ficava de pé por horas e voltava para casa a cheirar a café expresso. E ela nunca tinha sido tão feliz. Liam voltou a trabalhar em construção a tempo parcial enquanto cuidava de Emma. Juntos pouparam, economizaram e traçaram um plano para abrir o seu próprio café, um pequeno e acolhedor local, perto da ponte, um lugar com luzes quentes, muffins caseiros e espaço para as pessoas respirarem. Aurora pintou as paredes sozinha e Liam reconstruiu os balcões com madeira velha e reaproveitada. Emma nomeou o lugar de Segundas Oportunidades. Abriu discretamente, sem imprensa, nem grande inauguração, apenas vizinhos amigos e o aroma de canela e esperança. Numa tarde de quinta-feira, o sol estava a pôr-se em filetes de laranja e rosa, quando um homem de fato cinzento entrou no café. Sentou-se no fundo despercebido a princípio. Aurora estava perto da janela, sentada com Emma, ensinando-a a segurar um pincel corretamente. A menina riu, aplicando tinta azul numa folha de papel. Assim, querida, disse Aurora. Pinceladas suaves. Deixa a cor contar a história. Emma assentiu concentrada, com a língua de fora, em concentração. O homem observava-as em silêncio. Ele viu Aurora afastar uma madeixa de cabelo de trás da orelha de Emma. Ele viu a criança inclinar-se para ela sem hesitação.
Ele viu a mulher que outrora tinha sido uma peça de xadrez no seu império, agora a brilhar com vida e liberdade. E pela primeira vez em anos, Harold Whitmore sentiu algo partir-se no seu peito. Ele virou-se rapidamente, tirando um lenço do bolso para secar os olhos. Depois levantou-se, colocou silenciosamente um cheque dobrado no frasco de doações com a inscrição "Dias de pague o que puder", e saiu sem dizer uma palavra. Aurora nunca o viu, mas encontraria o cheque mais tarde sem assinatura, exceto por uma pequena nota para as suas cores H. E ela choraria não porque precisasse do dinheiro, mas porque pela primeira vez soube que o pai a tinha realmente visto. Um ano depois, o café abriu as suas portas. Era um lugar modesto num edifício de pedra castanha renovado perto da ponte do Brooklyn. A placa lia "Segundas oportunidades", pintada à mão em dourado quente. Lá dentro, o ar estava cheio do cheiro a café e de um burburinho suave. Numa parede estavam penduradas fotografias a preto e branco, a ponte na chuva, Liam a segurar Emma debaixo de um candeeiro de rua. Aurora a sorrir através da névoa. Mas a alma do café não era o café. Era um espaço de canto onde se reuniam semanalmente grupos de apoio, conversas, círculos de cura, escuta silenciosa. Aurora começou-o sozinha. A notícia espalhou-se. As pessoas vinham. Emma, agora com quase 4 anos, corria entre as mesas num avental minúsculo, perguntando orgulhosamente: "Quer café, senhor?" Numa manhã de quinta-feira, Aurora sentou-se num banco de madeira enquanto um grupo de estudantes se reunia à sua volta com os telemóveis a gravar. Tinham vindo para ouvir a história da rapariga que quase saltou e do café que se seguiu. Aurora envolveu as mãos numa caneca e começou. "Estava naquela ponte há 1 ano", disse ela. "Pensei que não tinha escolha, que a minha vida já não era minha." Ela olhou para a janela, a ponte fracamente visível. Mas então, através da chuva, um estranho apareceu encharcado a segurar uma criança nos braços e ele disse: "Se viveres, serei o primeiro a agradecer-te." Ela fez uma pausa. E eu vivi. No fundo da sala, um homem de fato cinzento estava sentado sozinho. Usava óculos escuros. Na mesa à sua frente estava um envelope branco. Em silêncio, ele levantou-se e caminhou até a caixa de doações e colocou-o lá dentro. Dentro havia um certificado, uma doação considerável para a Fundação Segundas Oportunidades. A assinatura Whitmore Anônimo. Quando Aurora se virou para a porta, ele tinha desaparecido, mas o envelope permaneceu e ela sorriu um sorriso tranquilo e perdoador. Semanas depois, a ponte tornou-se um lugar de alegria. Liam e Aurora casaram-se debaixo das suas vigas de aço. Luzes de fadas brilhavam por cima. Flores silvestres ladeavam o caminho. Uma brisa suave trazia o cheiro a lavanda. Liam usava um fato simples e bem cortado. Emma, num vestido branco, pulou pelo corredor com um pequeno buquê. Aurora seguiu descalça num vestido branco esvoaçante, o cabelo solto sobre os ombros. As suas mãos encontraram-se quando o celebrante disse: "Aqui onde uma vida quase terminou, uma nova começa." Após a cerimônia, os convidados encheram o café. Risos, música, brindes. Mais tarde, um homem de cabelos grisalhos entrou. Ele moveu-se lentamente e gentilmente. Entregou a Emma um pequeno livro embrulhado. Ela abriu-o. Uma história intitulada Segundas Oportunidades. O nome dela, escrito lá dentro. Aurora virou-se, a respiração presa. "Meu Deus!" Ele assentiu gentilmente. "Pensei que legado significava edifícios", disse ele. "Mas é o que vocês fizeram aqui. Isto é o que realmente dura." "Vocês não precisam de se tornar outra pessoa para me orgulharem", acrescentou ele. "Já o fizeram. Não são necessárias desculpas. O perdão já os tinha encontrado." Naquela noite, depois que o último convidado se foi, Liam e Aurora sentaram-se do lado de fora do café. A ponte iluminava o horizonte atrás deles. Aurora inclinou-se para ele. "Se não me tivesses parado", sussurrou ela. "Se não tivesses acreditado em mim", respondeu Liam, "eu também não estaria aqui." Emma correu descalça segurando uma caneca de chocolate quente. "Eu amo esta ponte", guinchou ela.
Vou contar a toda a gente que é a ponte da esperança. Eles riram e acreditaram nela. Alguns lugares não são apenas onde as coisas terminam. Alguns são onde elas começam. A ponte do Brooklyn, que outrora quase foi o fim da vida de uma jovem agora, era um símbolo de segundas oportunidades de amor incondicional e da coragem de continuar mesmo através da tempestade. Se esta história tocou o seu coração, se o lembrou que mesmo nas nossas horas mais sombrias, o amor ainda pode encontrar um caminho, então você também acredita em segundas oportunidades. Na Soul Stirring Stories, trazemos-lhe contos da vida real que curam e inspiram e nos lembram a todos da beleza na conexão humana. Subscreva agora para se juntar a uma família crescente de corações que ainda acreditam na compaixão, resiliência e no poder silencioso da esperança. Clique no sino para nunca perder uma história que pode mudar o seu dia ou a sua vida.